Estamos aqui iniciando o nosso culto maravilhoso, né? E agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo a abertura. E eu peço para que os irmãos abram em Provérbios 19, 25. Livro de Provérbios, assim como toda a Bíblia, é um livro que nos ensina muito, né, sobre a sabedoria do reino, a prudência, como nós devemos agir na nossa vida segundo tudo aquilo, né, que Deus deseja de nós. Então, eu aconselho todos a lerem Provérbios, assim, se dedicarem mesmo à meditação de Provérbios, né, que é muito rico. Bom, Provérbios 19, 25. Homens de grande ira têm de sofrer o dano. Perdão. Fere o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende ao sábio e aprenderá conhecimento. Salomão, no livro de Provérbios, nos ensina muitas coisas, mas nesse texto em específico, ele nos mostra que o sábio, ele cresce muitas vezes somente através da repreensão. Quantas vezes, né, que nós fomos repreendidos pelo Senhor e nesse momento de repreensão, de deserto, de luta, quantos ensinamentos o Senhor nos traz, né? Eu fui uma que passei por muitos processos desses e a lição que eu tirei de muitos deles foi verdadeiramente um crescimento, né? Hoje eu vejo o problema como um desafio para eu passar para um próximo nível de crescimento emocional, de crescimento mental e de crescimento principalmente espiritual. Os problemas, os desertos, a repreensão de Deus na minha vida foi muito rica. Hoje eu posso falar com propriedade nesse sentido. Foi onde eu vi verdadeiramente Deus atuar na minha vida, né? Promover milagres, assim, ver a força dele na minha vida. Então, toda vez que você for repreendido pelo Senhor de alguma maneira, toda vez que houver algum problema na sua vida, transforme o olhar negativo de que Deus está te repreendendo de alguma forma. Deus está colocando ira na minha vida. Não, Deus está de alguma forma te ensinando uma lição. E essa lição ela vai trazer você bem mais próxima dele e também, principalmente, o crescimento, para que você se torne uma pessoa sábia, principalmente, né? A repreensão, nesse livro de Provérbios, fala que a repreensão é um pré-requisito para o crescimento de um sábio. Se você for observar, praticamente todas as pessoas sábias, né? Todos da Bíblia, todos tiveram de alguma forma uma repreensão do Senhor para adquirir tamanha sabedoria. E quando nós somos repreendidos por alguém, a princípio a gente não gosta, né? Não é legal, não é divertido, não é legal, é doloroso, mas a mulher e o homem sábio pondera sobre todas as coisas, mas lá na frente a gente acaba valorizando aquele processo de repreensão que nós passamos, porque nos trouxe a sabedoria que precisava e principalmente a correção que precisava para a nossa vida, porque Deus ele corrige porque Ele ama, Ele é o nosso Pai. Assim como nós que somos mães ou pais, né, aí a gente corrige o nosso filho, Deus também, Ele nos corrige, porque
porque nós somos filhos amados, filhos e filhas amadas do Senhor. Então, muitas vezes, quando você está indo por um caminho torto, e a maioria das vezes nós estamos na cegueira espiritual ou estamos afastados do Senhor, a gente não tem nem consciência daquele caminho que a gente está levando. A gente acha, né, que o nosso ego, muitas vezes, o inimigo vai trabalhando na nossa mente e aquilo vai inflando o nosso ego e a gente acha que a nossa força, as nossas escolhas, aquilo que a gente decide é melhor do que Deus decide por nós, né? E aí que muitas vezes o Senhor vem e nos traz para o eixo, né? E qual é esse eixo? É o eixo da vontade dele. O que a gente precisava entender é que nós não nascemos para fazer e nem para exercer a nossa vontade aqui na terra. Nós estamos aqui por um único propósito, de fazer a vontade do Pai aqui nessa terra. E toda repreensão você tenha esse olhar, um olhar de crescimento, porque Ele te escolheu, porque você é sábio e porque você é sábia também do Senhor. E se você está passando por algum processo, esse processo está te tornando ainda mais maduro espiritualmente, mais maduro emocionalmente. Eu vejo pela minha vida, assim, pelos processos que eu passei. O Senhor me curou das minhas emoções, o Senhor me curou mentalmente de coisas que eu achava, antes eu enxergava de uma forma, hoje eu enxergo de outra, mas o Senhor me deu o mais precioso de tudo nessa vida, que é a sabedoria do reino, que Ele nos dá, né? Todos os dias Ele nos traz também aqui na igreja, para que a gente possa sempre ir adquirindo cada vez mais desse conhecimento, que é o conhecimento da palavra de Deus. Que a própria lei natural da vida é um processo de crescimento, né? E Deus, Ele nos colocou também de uma forma bem, como eu posso dizer assim, como uma bênção, né? A ser pronunciada por Ele. E na verdade esse processo de crescimento é para o que Ele diz lá em Gênesis 1:28. Frutificai e multiplicai-vos. Então, quando a gente tem a correção do Senhor, é para que a gente gere frutos. Essa árvore está sendo podada para gerar frutos, e esses frutos para serem multiplicados para o reino de Deus. Esse é o propósito de nós, de todos nós aqui nessa terra, promover a vontade de Deus, porque quando a gente faz isso é sinal de que a nossa identidade diante do Criador está plena. As pessoas que estão perdidas no mundo, que estão cegas espiritualmente, elas estão perdidas em sua identidade, elas não sabem quem elas são, elas não sabem por que elas estão aqui na terra. Então, quando você entende que você é uma filha amada, que você foi ou filho amado, feito imagem e semelhança do Senhor, você vai passar por um processo de correção, se preciso for, e esse processo vai fazer com que você multiplique e que você frutifique para o reino de Deus. E o desejo de Deus para todos nós aqui na terra, nessa vida, é o crescimento e a multiplicação. Isso acontece em todos os reinos que Ele criou. No reino vegetal, no reino animal, nas plantas, não seria diferente com nós também, né? É um princípio de Deus. Então, o homem também nasce criança e passa pelo processo natural do crescimento até se tornar adulto. Para fechar, a Bíblia é o manual do nosso crescimento. Se a gente quer crescer de forma plena no Senhor, com a sabedoria necessária para ser plena em todas as áreas da vida e conquistar o equilíbrio em todas as áreas da vida, a Bíblia é o livro do crescimento. De Gênesis a Apocalipse, nós somos estimulados ao crescimento. Eu agradeço a oportunidade. Senhor, peço, Pai, que todos os irmãos que estão reunidos aqui, que eles sejam abençoados, Pai, por essa palavra, e que o Senhor possa cada vez mais, Pai, dar
a eles essa vontade de se aprofundar na sua palavra, Senhor, para que eles possam crescer de forma rápida, exponencial e frutificar e multiplicar nessa terra para a honra e glória do Senhor. Amém. Então eu vou chamar o Ministério do Louvor e agradecer a oportunidade. Glória a Deus. Pai do Senhor, amém? Amém, queridos? Vamos dar um amém com bastante entusiasmo, porque é para o Senhor, para a glória de Deus. A Bíblia é a regra infalível de fé e prática. Quem pode repetir comigo? A Bíblia é a regra infalível de fé e prática, de fé e prática. Ela precisa ser praticada em nossas vidas e precisamos amar essa palavra que nos guia, que nos conduz, porque a palavra do nosso Deus, ela traz vida para nós, que nós possamos nessa noite exaltar o Senhor, adorar esse Deus maravilhoso, com toda a nossa força, de todo o nosso coração. Quem pode se colocar de pé agora para adorar o Senhor? Quantos querem ser tocados por Jesus? Ele está em nosso meio. A Bíblia nos dá essa certeza, essa convicção de que Ele está em nosso meio. Então, adore a Ele nessa noite. Adore ao Senhor nessa noite, de todo o seu coração. E peça, Senhor, toca-me de novo. Eu quero ser tocada, Senhor, tocada todos os dias, em todos os momentos da minha vida. Eu quero sentir o teu toque. Aleluia. Lembro quando te encontrei, tão amor você fez, os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me
lugar. Aleluia, eu não consigo imaginar a minha vida sem a presença desse Deus maravilhoso. Ele é tudo na minha, na sua vida. Você que está aqui nessa noite, quero te dizer que a sua vinda aqui não foi em vão. Deus tem vitória para você nessa noite, queridos. Você é importante para o Senhor. Você é escolhido do Senhor. Você que está aqui nesse lugar, o Senhor nos criou para louvor da sua glória. Outrora éramos perdidos, mas o Senhor nos resgatou. Aleluia, obrigada, Jesus. Nem
Glória a Deus. Chamar a nossa irmã Jane aqui. Vamos entrar no momento ofertório. Chamar a nossa irmã aqui para fazer a palavra de oferta. Amém? Amém. A paz novamente, queridos irmãos. Fala, princesa do Senhor. Vai dar tudo certo, tá bom? A tia vai falar aqui e já resolve isso pra você, tá bom? Ai, ela é muito linda. Bom, dízimos e ofertas. Nesse momento, o Senhor, Ele testa a nossa generosidade, né, irmãos? Eu trouxe a palavra, mas ali o meu filho, ele tirou aqui da minha marcação. Mas graças a Deus, está na nossa mente, né? E é isso que a gente tem que continuar a fazer. Estudando a Bíblia, para que continue a palavra dele, principalmente na nossa mente, no nosso coração. Quando o Senhor fala dos dízimos e ofertas, Ele está testando a sua honra, o seu coração, a sua generosidade, né? A gente vê hoje muito preconceito com relação a isso nas igrejas, né? As pessoas, quando falam em dízimos e ofertas, as pessoas acabam levando para um outro lado negativo, mas a obra do Senhor é uma obra que ela não pode parar. E a sua oferta, o seu dízimo, ele serve para sustentar esse lugar, para sustentar essa obra. A palavra que o Senhor trouxe para mim dentro de dízimos e ofertas, eu não estou recordando aqui qual é a palavra nesse momento, mas eu me lembro o contexto. Eu vou ver se eu consigo encontrar aqui com... Fala sobre você roubar o Senhor. Estou me recordando de Malaquias, isso. Perdão, obrigada, Malaquias. Vamos lá, Malaquias. Nós que somos mães, a gente sabe que esses nossos filhinhos fazem com a gente, mas Deus é bom. Ele nos ajuda. Vou encontrar aqui só um momento, por gentileza. Malaquias. Ele pegou aqui, mas não sou eu tinha separado. É assim, quando eu venho com a palavra pronta, não dá certo. Quando eu venho só com a do Espírito Santo, dá certo. Mas, gente, ó, encontrei já. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Malaquias 3:10. Pronto. Deus é bom. Quando a gente se refere a esse texto, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Olha, gente, eu era uma pessoa que eu tinha preconceito com isso, tá? Eu era aquela pessoa que eu
a preconceituosa da igreja, quando eu era lá do mundo, né? Quando ainda tinha cegueira espiritual. Eu falava, não, mas imagina, fazer as contas, né, das cadeirinhas. Depois o Senhor, ao ser tocada pelo Senhor, ao ter experimentado muitas experiências com o Senhor, Ele me mostrou e Ele me ensinou principalmente sobre a honra, né? E o dízimo e a oferta, você está demonstrando esse amor, você está demonstrando a honra e você está doando uma parte que seja aquela que está no seu coração, né? Aquilo que Deus colocar no seu coração, para quê? Para você ajudar na obra dele, ajudar a sustentar essa igreja, sustentar esse lugar. E em nome de Jesus, quando essa igreja estiver transbordando, estiver crescendo de uma maneira exponencial, você vai estar ajudando missionários, você vai estar ajudando na evangelização, você vai estar ajudando em tudo. Todo fruto do seu dízimo é para sustentar a obra de Deus, né? Porque Ele te dá tudo nessa vida. Então, quando a gente dedica do nosso coração, sem aquela obrigação de, não, eu tenho que dar porque é uma obrigação, não é uma obrigação. E se você entregar como uma obrigação, né, como aquele também daquela moça que tinha algumas moedinhas, né? Ela entregou as moedinhas e aquelas 2 moedinhas foram as mais preciosas para o reino. Por quê? Porque Deus viu o coração. Ela entregou tudo que ela tinha. Ela entregou as moedinhas. Mas Deus, Ele está reparando no coração. Qual é a maneira que você vê, né, a casa do Senhor, as obras do reino? Você quer contribuir para isso? Você quer contribuir para que essa obra não pare? Para que pessoas sejam alcançadas através da sua generosidade? Porque foi assim que eu comecei a enxergar. Eu já fui uma pessoa aqui que falou mal do dízimo. Eu já fui uma pessoa, muitas vezes, que eu me entreguei. E eu pude perceber que naquele mês que eu ainda não tinha o entendimento, né, sobre essa questão de honrar na casa do Senhor, de dar o dízimo, de devolver aquela cota parte do seu coração para Deus, em gratidão a tudo que Ele faz. Quando eu não dava o dízimo, faltava para mim alguma coisinha. Mas quando eu dava o dízimo, meu Deus, é assim, né? É exatamente o que está aqui na palavra. Ele traz maior abastança. E Ele fala: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. É isso que Ele faz. Ele traz o mantimento mesmo na hora que a gente acha que não vai ter, que não vai surgir. Ele está lá, surge do nada, sobrenatural. Quando você honra a casa do Senhor, porque você está sendo um meio, uma parte, um sustentáculo dessa obra, da obra dele. Ele precisa de nós para que isso se mantenha, né? Da nossa honra, da nossa generosidade, da mesma forma que Ele faz tudo por nós, a gente tem que fazer alguma coisa por Ele, né? E essa é uma forma também de você honrar o Senhor, quando você traz os seus dízimos, traz as suas ofertas, né? E isso é falado mais de 600 vezes na Bíblia. A expressão dar dízimo, ela aparece mais de 600 vezes na Bíblia. Significa um privilégio, é um privilégio você dar um dízimo. É um privilégio de doar para Deus e agradecer por tudo que Ele deu para você, por todas as bênçãos
que Ele derrama na sua vida. Então eu convido todos que aquilo que o Senhor tocar no seu coração, que vocês possam ofertar. Gratidão mais uma vez pela oportunidade. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa que nos ensina. A palavra de Deus nos ensina, queridos. Nos ensina a cada dia. Que nós possamos honrar essa palavra, honrar esses ensinamentos, absorver esses ensinamentos que nos faz bem-aventurados. Vamos continuar adorando também com as nossas ofertas, adorando com o nosso corpo, com a nossa voz. O Senhor está aqui, Ele contempla os nossos corações, amém? Ele contempla o mais íntimo. Ele sabe como você entrou aqui nessa noite. Talvez você esteja aqui precisando de uma cura na sua alma. Talvez você seja uma pessoa que tem vivido lembrando do passado, coisas que te feriu, coisas que entristeceu o seu coração. Mas eu quero te dizer essa noite que o Senhor que cura, Ele está aqui. O Senhor que cura as nossas feridas, Ele está aqui nesse lugar. Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu choro. E nesse momento de oferta, onde nós vamos contribuir com essa obra, queridos, a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que... Bem-aventurada coisa é dado que receber. Muitos estão preocupados só em receber. Mas a Bíblia nos ensina: bem-aventurada coisa é dado que receber. E a Bíblia também nos ensina que é dando que se recebe. Então dê para o Senhor a sua adoração. Seja com as suas mãos, seja com o seu corpo, com a sua voz, seja com a sua oferta. Entregue ao Senhor nessa noite. Aleluia. Eu quero dizer que o Senhor não despede ninguém com mãos vazias. O nosso Deus é abençoador. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelas tuas bênçãos. Será que você pode agradecer o Senhor nessa noite? Será que seu coração transborda de gratidão nessa noite por tantas bênçãos, tantos benefícios, tantos livramentos? Agradeça ao Senhor, queridos. Às vezes estamos tão feridos, tão magoados, que a gente não consegue
Nada se compara com a tua glória, Senhor. Nada se compara com a glória que em nós há de ser revelada, queridos. Vale a pena prosseguir. Vale a pena negar o mundo. A amizade do mundo faz inimizade com Deus. Aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Então, se hoje estamos cantando, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Que verdadeiramente não saibamos viver em outro lugar. Porque esse lugar não é outro senão a casa do Senhor, a casa de Deus, a casa do nosso Pai. E essa casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então ore comigo nessa noite, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu estou no melhor lugar. Fala isso com o Senhor. Eu estou no melhor lugar. Nada, Senhor, se compara com a tua glória, que eu possa prosseguir para o alvo, que eu não venha, Senhor, me desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que eu possa prosseguir para o alvo. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, extraordinariamente nesse lugar. Grandes coisas o Senhor faz enquanto estamos aqui adorando, queridos. Às vezes, aos olhos humanos, você não consegue perceber, mas com os olhos espirituais, enquanto você adora, enquanto você engrandece, enquanto você louva ao Senhor, cadeias são quebradas. Aleluia. Muralhas são jogadas por terra pelo poder do nome de Jesus Cristo. O nome dele é poderoso, louvor a Deus é uma arma poderosa. É por isso que quando colocamos a planta dos nossos pés na casa do Senhor para louvar, a gente já tem que chegar aqui, ó, glorificando, exaltando e agradecendo. Obrigada, Senhor, porque eu estou na tua casa. Eu rompi barreiras, eu saltei muralhas, eu venci obstáculos para estar aqui. Obrigada. O Senhor nos faz vencer mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Em nome de Jesus. Vamos estar orando aqui pelo evangelista que vai estar ministrando a palavra. Quero dizer que o pastor foi para o Rio, numa missão aí de ministrar a ceia lá no Rio, na IPI de lá. Estejamos orando pela vida do nosso pastor. Amém? Que tem sido um homem muito dedicado à obra do Senhor ao longo dos anos, aí tem acompanhado essa jornada. Um homem fidedigno na obra do Senhor. Que Deus abençoe a volta dele em nome de Jesus. Oremos pelo nosso irmão e irmã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, a Deus, por estarmos aqui na tua casa, te louvando, te agradecendo, te bendizendo. Ó Deus, quero entregar nas tuas mãos a vida do evangelista Ivan, Senhor, que estará ministrando a tua palavra, Senhor, nessa noite. Use o teu servo, fala conosco através da tua palavra, nos alimenta, Senhor. Refrigera a nossa alma, Senhor, com o alimento da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, eu entrego a vida dele aos teus cuidados nesta hora. Usa, Senhor, poderosamente, no nome poderoso de Jesus. É o que eu te peço, te agradeço por tudo. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, pode sentar à vontade. Essa é a casa do nosso Deus, a casa do teu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós temos que fazer uso dessa ferramenta, né? Porque a letra ficou pequena. Bom, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Nós vamos falar acerca de um plano de Deus. Plano de Deus chamado Noé. E depois nós vamos falar acerca de um outro plano de Deus chamado Jesus. Tá todo mundo bem, gente? Tá todo mundo bem? Se não tá, vai ficar.
que você está no lugar onde a presença de Deus é derramada. E eu quero declarar que você vai voltar para a tua casa cheio da presença de Deus, cheio da glória do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 6, aleluia. Vamos lá no versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um cenário onde a terra e os homens estão perdidos. O pecado tomou conta de tudo. Nós somos uma igreja reformada, nós somos calvinistas, sim, como uma linha de pensamento dentro da doutrina da salvação, a soteriologia. Porém, acima de Calvino, nós cremos que existe Jesus Cristo. A nossa Bíblia não foi escrita por João Calvino, muito menos por Jacob Arminius, foi escrita por Jesus, é o que diz o autor em Hebreus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Porém, por estarmos dentro de uma igreja reformada, nós temos essa linha de pensar acerca da salvação. Mas eu quero dizer que tanto aquele que crê como a linha do calvinismo, como a linha do arminiano, vai para o mesmo céu. A gente não pode brigar, a gente não pode achar que um vai e o outro não vai. Todos nós estamos lutando em direção ao mesmo alvo, que é o céu. Esse é o nosso objetivo. Essa é a recompensa que Jesus deixou para a igreja. É o céu, é a Nova Jerusalém. E nós vemos Deus olhando para a terra aqui no capítulo 6. Eu não me acostumo, isso fica arranhando o meu nariz. Eu prefiro botar a Bíblia lá longe e ver, até eu me acostumar com o óculos, está complicado, arranha aqui, mas eu vou me acostumar, eu tenho que usar, não tem jeito. Aí eu tenho que ler nessa distância. Deus olhando para a terra, diz a Bíblia, versículo 12, e viu Deus a terra, e eis que esse lugar chamado terra estava completamente corrompido. Por quê? Por causa do pecado original, o pecado que aconteceu no jardim. Todos conhecem a história do jardim, de como a serpente, a Bíblia diz que Satanás, usando a serpente, enganou aquela mulher, e aquela mulher ali, de certa forma, enganou o seu esposo, e os dois pecaram. Eu já vi pessoas falando que mas a mulher enganou, mas a mulher enganou, mas se o homem também fosse fiel ao que Deus falou, não tinha caído no engano. Como eu vejo a Bíblia falando a respeito daquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Eu estava conversando com uma pessoa no trabalho hoje. A gente precisa entender que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, mas ela foi escrita há milhares de anos atrás, de uma outra cultura. E quando a gente entende aquele versículo, a gente olha assim, a mulher, o versículo, a passagem da mulher adúltera. Não é a passagem da mulher adúltera, é a passagem da mulher e do homem adúltero. Porque só há adultério se acontece duas pessoas tendo relações sexuais fora do casamento. Porém, a cultura na época era uma cultura machista, era uma cultura que dava muito valor para o homem e para a mulher não tinha valor nenhum. Por isso que muitas pessoas, a passagem da mulher adúltera, não, quem cometeu o adultério não foi ela sozinha. Por isso que quando Jesus ele está ali envolto de doutores da lei, pessoas que se autodenominavam conhecedores da palavra, e ele faz aquela série de perguntas: onde estão os teus acusadores? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que cada um largou a sua pedra e foi se retirando. Naquele momento, Jesus estava colocando todos no mesmo nível diante de Deus. Diante do Senhor não tem melhor, não tem pior. Diante de Deus não tem quem é rico e quem é pobre. Diante de Deus não tem doutor da lei, analfabeto de Bíblia. Diante de Deus todos estão precisando da
da sua misericórdia. Então, quem estava precisando da misericórdia ali de Deus, além daquela mulher, a todos aqueles que estavam ao redor de Jesus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E esse pecado veio do jardim. O pecado original, a raça humana ali foi corrompida, e ele veio passando de geração em geração, e chega na época de Noé. Nós vemos, a terra corrompida, os homens corrompidos, e Deus olhando para aquele cenário e não vendo jeito, outra maneira de a não ser enviar o dilúvio e recomeçar através de Noé um novo plano, um plano de pessoas que pudessem viver na presença dele, em comunhão com ele, adorando a ele. Um plano para levantar uma raça que o reconhecia como Senhor, como Deus, como único e suficiente Salvador. Então, Deus, na sua sabedoria, ele levanta Noé como este homem, para que através de Noé a arca começasse a ser construída. Noé era o plano de Deus para uma nova vida na terra. Eu quero que você grave isso dentro do teu coração. Noé é o plano de Deus para uma nova vida na terra. Entenda que mesmo Noé sendo um homem justo, sendo um homem íntegro, que se desviava do mal, sendo um homem que andava com Deus constantemente. Quando a Bíblia diz que ele era justo e andava com Deus, Noé andava com Deus dia após dia. Era o estilo de vida daquele homem. Aquele homem dava um passo e falava com Deus. Aquele homem fazia algo e orava ao Senhor. Era um comprometimento, era uma intimidade. Deus viu isso em Noé e chama Noé como plano para uma nova vida na terra. Vamos ver o versículo 18, acompanha comigo. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus, e os teus filhos, tua mulher e a mulher de teus filhos contigo. Então ali Deus estava falando com Noé o que deveria ser feito. A arca deveria ser feita de tal tamanho, deveria ter tantas janelas, altura, profundidade. Você deve entrar com a tua família, um casal de cada bicho vai entrar na arca, porque estou eu trazendo um dilúvio sobre a terra. Tudo vai morrer, Noé. Planta vai morrer, bicho vai morrer, homem, mulher, criança, tudo vai desaparecer da terra. Com você, Noé, eu estou estabelecendo, tentando criar uma nova raça, um novo povo, como era no jardim, um povo em que eu possa descer do céu e ter relacionamento com este povo, um povo onde o pecado não venha a ser barreira entre eu e eles, um povo que me adora em espírito e verdade. Noé foi o plano. Então, a palavra de Deus no versículo 14 fala que Deus falando para Noé: faze para ti uma arca de madeira de gofe, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Desta maneira a farás. E aí vem descrevendo de que maneira deveria ser a arca. A arca é o meio pelo qual Deus achou de salvar Noé e a sua família e alguns animais. Noé é o plano, a arca é o meio de salvação. Para que a salvação acontecesse de Noé e sua família, foi feito a arca. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Noé ele termina a construção, aí já estamos no capítulo 7, no versículo de número 6, acompanhe comigo. E era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Agora volte no versículo 32 do capítulo 5, a Bíblia diz que e era Noé da idade de 500 anos. Então nós vemos que esse transcorrer da construção durou aproximadamente 100 anos.
100 anos em que um homem se dedica a obedecer à voz de Deus. 100 anos que um homem se dedica a perseverar na direção do Senhor. 100 anos que um homem se dedica a estar dia após dia, noite após noite, fazendo valer a palavra, a direção, o propósito de Deus na sua vida. Quanto tempo faz que você tem andado com Deus? Quanto tempo faz que Deus te chamou? Quanto tempo faz que Deus chamou você, que o Espírito Santo te convenceu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Quanto tempo faz que você está construindo essa arca? Quanto tempo faz que você ouviu a voz de Deus? E além de te perguntar quanto tempo faz, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Certamente não é 100 anos que você está construindo a arca, mas durante esse tempo, não sei se é pouco, não sei se é muito, mas em algum dado momento você pensou em jogar a toalha? Você pensou em abandonar tudo? Você chegou um momento na sua vida em que você achou que não era Deus que estava falando, não era Deus que estava te direcionando para fazer algo? Eu quero te dizer que isso pode acontecer comigo e com você. Eu quero dizer para você que no meio desses 100 anos, e esses 100 anos aponta para um tempo determinado de Deus, para que o dilúvio viesse. E assim como existe um tempo determinado por Deus para o dilúvio descer, para Noé entrar na arca com os animais da sua família e ser salvo do juízo, a Bíblia vai nos dizer também que existe um tempo pré-determinado, não para o dilúvio, mas para a volta do Senhor Jesus arrebatar a sua igreja. E eu quero dizer para você, na construção da tua salvação, dia após dia andando com Deus, será que você já desanimou? Será que você tem pensado em largar tudo? Será que você, alguma vez ou outra, acorda dizendo que esse papo de igreja, de Bíblia, é uma coisa que verdadeiramente não é tão verdade assim? Deixa eu te trazer um alerta. Foi esse mesmo tipo de conversa que a serpente teve com Eva no jardim. Não é bem assim que Deus disse. Será que essas dúvidas têm subido ao teu coração? Não é assim, não é bem assim que Deus disse. Mas também não precisa ser desse jeito, não precisa ser tão radical, não precisa orar tanto. Para que orar tanto? Afinal de contas você não faz nada na igreja, ora tanto para quê? Eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, que todo o esforço, todo o empenho, toda a dedicação, toda a renúncia dedicada na construção, não de uma arca, mas da tua salvação, vai ser recompensada no dia do juízo. Glória a Deus. Não vale a pena largar Jesus. Não vale a pena abandonar a construção no meio do caminho. Há muitos aqui que começaram a construir e parou a construção. Há muitos aqui que Deus visitou, há muitos daqui que começaram a colocar as primeiras tábuas na arca, mas eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, que agora faz muito tempo que você não prega um prego nessa tábua, nessa construção. Faz tempo. De repente o desânimo tomou conta de você, de repente palavras, de repente atitudes erradas, eu não sei, uma teimosia, não sei o que aconteceu contigo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que está aqui presente, o Espírito Santo, para renovar a tua fé e colocar você de novo no caminho da salvação. Colocar você de novo no caminho da reconstrução de uma vida íntima, diária com o teu Deus. Está aqui, esse Espírito Santo, ele se faz presente aqui nesse lugar, para te renovar, para te alegrar, para colocar no seu devido lugar aquilo que o inimigo tirou. E quando eu digo no verdadeiro lugar, no seu devido lugar, não estou falando de coisas materiais, coisas que o dinheiro compra. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando da tua fé, eu estou falando da tua confiança com Deus, eu estou falando do teu relacionamento com o Senhor, eu estou falando da tua vontade de se alimentar com a palavra de Deus, eu estou falando daqueles momentos que você e Deus tinha no secreto, no oculto, na intimidade. Você ouvia Deus, Deus ouvia você, era uma intimidade que dava gosto de ver. Mas
Eu não sei se foi a serpente, eu não sei se foi aqueles 3 homens que se levantaram quando Neemias ele é levado para reconstruir as muralhas de Jerusalém, Sambalate, Tobias, Gesem, eu não sei quem foi. Mas seja lá o que tenha sido que fez você parar, o Espírito Santo está aqui, usando a minha vida, batendo na porta do teu coração e dizendo: deixa eu entrar aí de novo, deixa eu ser o teu amigo de novo, deixa eu ser o teu conselheiro de novo, deixa eu ser aquele que você busca e recebe resposta para questões que ninguém pode responder você. É o Espírito Santo, ele está aqui, usando esse rapaz aqui pequeno, agora ficando um pouco cego, mas é o Espírito Santo me usando para dizer para você que esse só será o teu fim, se você quiser que seja, porque não é da vontade de Deus que você fique parado no meio do caminho, não é da vontade de Deus que você abandone, não é da vontade de Deus que você fique por aí largado, não. Deus te fez a sua imagem, a sua semelhança. A Bíblia vai falar que depois que Noé faz tudo aquilo, vem um dilúvio, mata todo mundo. Então Noé sai da arca e começa muito bem a sua vida com Deus, parece que vai dar tudo certo. Noé levanta um altar, Noé planta uma vinha. Mas a Bíblia diz que Noé vai se embebedar com aquela vinha e acontece que ele fica sem roupas na sua tenda, o seu filho vê a sua nudez, fala com seus irmãos, e ali gera uma tremenda confusão, e o filho de Noé amaldiçoado, e enfim, aquilo que estava tudo dando certo, aquilo que estava de vento em popa, volta a estaca zero de novo. Está aí o pecado voltando à tona de novo. Então, depois de muitas tentativas, depois de Deus levantar juízes, depois de Deus levantar homens, profetas como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, como Daniel, como Naum, como Abacuque, como Ageu, como Miqueias, como Obadias, então como Malaquias, como foi falado aqui, a nossa irmã Jane. Então Deus ele só vê uma maneira de fazer com que o homem possa voltar a reconstruir a sua salvação. E Deus olha para o homem e vê que se fosse para depender do homem, não tinha como o plano ser concluído. Porque Deus olha para o homem e vê que a imaginação do ser humano é continuamente maligna. O pecado corrompeu o ser humano. O pecado fez com que o coração do homem sem Deus não se voltasse para Deus. O pecado fez com que o homem se afastasse de tal maneira que agora não há nada dentro do ser humano que o faça ter desejo pela presença de Deus. E Deus olha do céu e vê que uma cédula no inferno está sendo escrita. Deus olha do céu e vê demônios e Satanás numa mesa escrevendo uma cédula, um documento. E esse documento dava certo com a assinatura de todos os demônios do inferno, que você e eu seríamos condenados ao inferno. E Deus, olhando do céu, prepara o plano perfeito da salvação. E nós vamos ler em João capítulo 3, versículo 16, que o plano de Deus, ele não é apenas concretizado, mas ele é feito por Deus, ele é idealizado por Deus. Não tem como mais Deus tentar levantar uma raça salva, eleita, redimida, através de outros homens. Não tem como. A única maneira seria Deus enviar o seu próprio Filho, para que através de Jesus, o plano perfeito. Lembra que eu disse para você gravar no coração que Noé era o plano de Deus para uma vida, uma nova vida na terra? Era a tentativa que Deus estava fazendo de estabelecer uma nova raça de pessoas na terra. Pois bem, Jesus é o plano perfeito de Deus. É o plano de Deus para não apenas uma vida nova na terra, mas sobretudo uma vida nova nos céus, por toda a eternidade. Então, depois de tantas tentativas, Ele entrega o seu próprio Filho, porque o mundo
estava como na época de Noé. E qual era a característica desse mundo de Noé? A Bíblia vai dizer que as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Bom, casar não é uma coisa ruim, até é bíblico. Casar é bíblico, não é bom que o homem viva só. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está usando um contexto de casamento para dizer que as pessoas não se preocupavam e não queriam mais saber de Deus. Cada um queria fazer somente o que agradava a si mesmo. Então, se o pecado agradava, eu fazia o pecado. É a questão do hedonismo, a busca do prazer, sabe? Sem se preocupar de como vai ser gerado esse prazer. Cada um vivia do jeito que queria viver, buscando o seu bel prazer a todo custo. Então, Jesus vai dizer que esse mundo que nós estamos vivendo, ele está morto no maligno, ou seja, um sistema que rege, sabe, as leis que regem esse mundo estão corrompidas no maligno. A Bíblia vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, irmão. E o que é iniquidade, irmão? Iniquidade não é um pecado que você e eu cometemos, não. Porque nós não temos prazer no pecado. O crente, aquele que foi alcançado pela graça de Deus, ele não acorda premeditando pecar. Ele não acorda pensando no tipo de pecado que ele vai fazer naquele dia. Mas ele pode sim, ele pode pecar de uma maneira ou de outra, pode ser um acidente na vida dele, irmão. Porém, a Bíblia vai dizer que não era assim na época de Noé e nem nos dias de Jesus. As pessoas, o pecado na vida das pessoas não era um acidente. As pessoas pecavam sem se importar com Deus, sem se preocupar com Deus. Então, Deus, olhando dos altos céus, Ele resolve estabelecer o único plano capaz de redimir, capaz de levantar uma raça, uma geração que viesse a andar nos caminhos dele, que viesse a ter comunhão com ele, que viesse a ter intimidade com ele, porque eu vejo um Deus com desejo de ter intimidade com seus filhos. Amém. Quando eu olho a Bíblia, eu não vejo um Deus lá longe no céu, dando ordem para pessoas que estão aqui embaixo condenadas. Eu vejo um Deus que desde o jardim tem prazer. A vontade de Deus é, na viração do dia, descer e conversar conosco, e saber como é que você está, e perguntar a você coisas, e ouvir de você coisas. É um Deus que quer se relacionar. É um Pai que quer ter contato com a sua criação. E eu vejo Deus, através de Jesus, enviando o seu único Filho. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Versículo 17 do Evangelho de João, capítulo 3. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas, mesmo sabendo que os homens, eles amavam mais as trevas, que as suas obras eram más, que o seu coração só havia malignidade, corrupção, mentira, traição, mesmo assim Deus, na vontade de ter restaurado o relacionamento, e não só um relacionamento na terra, mas inaugurar através de uma nova aliança, uma vida eterna nos céus, uma vida onde o livro da revelação, Apocalipse, vai nos falar que naquele lugar não tem choro, naquele lugar não tem tristeza, naquele lugar não tem traição, não tem mentira, naquele lugar você vai louvar, você vai adorar, naquele lugar é só glória, naquele lugar é só alegria, naquele lugar é só paz. É este lugar que Jesus, através do sangue, que é o meio pelo qual você e eu fomos alcançados e salvos, regenerados, é o meio pelo qual aquela cédula, aquele documento que eu disse para você, que era emitido no inferno, foi rasgado através da condenação
no Calvário, a Bíblia diz que a cédula do pecado, a cédula que era contra nós, o documento que nos condenava, foi rasgado através do sacrifício de Jesus. E agora, através daquele sangue escorrendo no madeiro, você e eu podemos ter acesso a não apenas uma vida nova na terra, uma vida de paz na terra, uma vida de alegria na terra, uma vida de refrigério na terra, de entendimento na terra, uma vida cheia do Espírito Santo na terra, mas temos acesso agora, através daquele sangue derramado na cruz do Calvário, inaugurado uma vida eterna por toda a eternidade, louvando e adorando aquele que vive para sempre. Aleluia. Noé foi o plano para restaurar uma raça nova, uma vida nova na terra. E Jesus é o plano para inaugurar uma raça nova na terra, para um tipo de vida novo nessa terra, mas sobretudo uma vida nova nos céus por toda a eternidade. Aleluia. 100 anos aproximadamente durou a construção da arca. Eu quero dizer para você, meu irmão, a palavra de Deus diz em Mateus 24, do 36 ao 39, que naquele dia, onde Jesus irá voltar para levar a sua igreja, nem o Filho sabe, nem os anjos sabem, somente o Pai sabe. Isso aponta para nós que, enquanto aqui na terra somos servos e servas do Senhor, como eleitos de Deus, como predestinados à salvação que somos, nós precisamos atentar para uma vida de santificação para com Deus. Nós devemos atentar para uma vida de adoração a Deus, nós devemos vigiar. Nós devemos atentar para que a qualquer momento esse advento pode acontecer. Jesus pode voltar ainda hoje, Jesus pode voltar a qualquer momento. E algumas pessoas dizem sim, mas eu sou salvo e salvo para sempre, eu não vou mais para o inferno, e é porque está escrito isso. Sim, deixa eu te dizer uma coisa, abrir um parênteses aqui, como o nosso pastor gosta de dizer. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, é assim que ele diz. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você que diz que é salvo para sempre, dentro da doutrina calvinista, sim, nós cremos na predestinação, mas nós cremos que aquele que um dia foi alcançado pela graça, aleluia, pelo Espírito Santo, ele não vive na prática do pecado. O prazer desta pessoa que foi alcançada por Deus, é andar na presença do Senhor, é andar na casa de Deus, é ter compromisso com Deus, querido. Quem foi alcançado, quem foi regenerado, sabe? Quem foi verdadeiramente, a graça irresistível alcançou essa pessoa, então o prazer dela é andar com Deus. Eu não estou dizendo que ela não vai mais pecar, ela vai pecar, mas o pecado a partir desse momento se torna na vida desta pessoa alcançada um acidente de trajeto. Você não sai de casa com o teu carro pensando em bater no meio do caminho, sai? Você não sai de casa pensando em ser assaltado no meio do caminho. Você não sai de casa pensando em dar um tropeção no meio do caminho, ralar o teu joelho, não sei, se machucar. Assim, aquele que foi alcançado por Deus, ele levanta, mas ele não sai de casa pensando em pecar com palavras, pensando em pecar com atitudes, não. Ele sai de casa na intenção de que ele está acordando, e ele vai fazer o que tiver que fazer adorando a Deus, e ele vai voltar para casa adorando a Deus, ele vai no seu trajeto, no que ele tiver que falar, no que ele tiver que fazer, ele vai estar pensando em Deus, ele está falando com Deus, ele está tentando agradar a Deus de qualquer forma, de alguma maneira. Ele não tem mais o prazer que ele tinha no pecado. Esse é aquele que foi alcançado. Você vai pecar, mas o pecado vai ser um acidente na tua vida. Você vai estar perto de pessoas que vão te chamar para aquilo que você fazia antes de conhecer, antes de ser alcançado por Deus, mas você vai dizer: não, eu não quero fazer mais isso, porque o meu prazer agora é adorar o meu Senhor. As pessoas vão te convidar para lugares que outrora você tinha prazer, e agora o teu coração está cheio da presença de Deus, e você vai falar: não, eu não vou para esse lugar, porque esse lugar não convém mais para mim, porque agora eu ando para agradar a Deus, eu vivo para servir a Deus.
uma vez salvo, salvo para sempre. As pessoas ficam falando, salvo para sempre, pode pecar à vontade, já está salvo mesmo. Não é assim não, querido. Não é assim não. Quem foi salvo, quem foi alcançado, pensa em adorar e andar no caminho do Senhor. Então, a gente vê um plano de Deus através de Jesus sendo estabelecido. A gente vê uma cédula de condenação sendo rasgada. A gente vê uma nova maneira de adorar sendo estabelecida. O véu rasgado, e agora você pode falar com Deus a qualquer momento, em qualquer lugar. Nós vemos Deus querendo uma íntima ligação com o ser humano, uma intimidade mais profunda com o ser humano. Nós vemos uma necessidade de vigilância, porque ninguém sabe o dia nem a hora em que Jesus vai voltar para me buscar, para te buscar. E de repente eu possa subir não ouvindo o som das trombetas. De repente Jesus pode voltar para mim antes do que para você. Mas eu quero declarar que, dependente da forma que Jesus voltar, todos nós estaremos no céu por toda a eternidade. Eu quero declarar que aqui nessa igreja existe um povo que é lavado, que é remido, um povo que foi perdoado, um povo que foi verdadeiramente justificado diante do sangue do Cordeiro. Um povo que, apesar de ter os seus percalços, de ter os seus acidentes aqui nessa terra, mas um povo que no íntimo do seu coração tem o desejo de andar com Deus, tem o desejo de agradar a Deus, tem o desejo de fazer a obra do Senhor. Eu quero declarar que aqui nessa igreja existe um povo assim. Um povo que, quando Jesus voltar, irá subir e morar com ele por toda a eternidade. Então o plano através de Noé não funcionou. E depois de tantas tentativas, o plano através de Cristo, ele funciona. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que nós precisamos andar com Deus, independente. Eu não sei o que fez você desanimar na construção da tua vida diária com Deus. A gente não está aqui construindo um barco. A própria palavra de Deus, que Deus não vai mais destruir o mundo com água, com dilúvio. Mas a Bíblia diz que Jesus vai voltar. E quando a igreja for retirada deste lugar, aqueles que ficarem aqui sem a presença, sem a ajuda do Espírito Santo, vão sofrer. Então, irmão, aproveite enquanto você está vivo, para novamente se realiançar com Deus. Aproveite enquanto você está aí vivo, para voltar para Jesus de uma maneira íntima, pessoal. É você e Deus, é você e o Senhor. A salvação, ela é individual, a salvação não é coletiva. Não é porque o teu pai, a tua mãe é salvo que você vai ser salvo, não. E eu quero abrir um parêntese aqui, irmão. Eu estou terminando já, porque eu estou pensando nisso durante toda a semana. A Bíblia diz que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Não é porque alguém da tua casa, teu filho, teu marido, se desviou e não quer saber de Jesus, a culpa não é tua não, tá? Tira isso da tua cabeça. Isso é o diabo para te paralisar, para te entristecer, colocar sobre você uma responsabilidade que não é sua. O homem e a mulher é responsável pelas atitudes que toma na sua vida. Você ensinou o Evangelho, você falou de Jesus, você levou para a casa do Senhor. A vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Porém, irmão, o ser humano, enquanto não alcançado, ele toma as rédeas da sua vida, como o filho pródigo. Estava dentro de casa, estava tudo certo. Num dado momento ele falou: vou embora, não quero saber mais da tua casa, e foi embora. E eu quero dizer para você que a culpa daquele homem ter saído de casa não foi porque ele tinha um mau pai. Porque quando ele estava lá na esquina, o pai estava aqui pronto para abraçar e restituir tudo que era dele. Então esse pai não era mau para ele. Se alguém da
família se desviou, a culpa não é tua. Se alguém da tua família resolveu provar desse mundo sujo, podre, corrupto, ilusório, mentiroso, falso, que é o que esse mundo tem, a culpa não é tua. Para de se culpar. Para de achar que você não foi tão mulher de Deus assim, tão homem de Deus assim. Porque se fosse tão homem de Deus, não teria se desviado, se desviou porque quis. Mas você permanece na presença de Deus, mas você continua orando ao Senhor. Como aquele pai estava dentro de casa, o filho foi embora, mas o pai continua dentro de casa, na esperança de que um dia Deus ia fazer aquele rapaz voltar, e aquele homem ter um encontro com Deus dentro do pior lugar da terra, dentro do chiqueiro. Às vezes vai precisar entrar dentro do chiqueiro para o Espírito Santo falar com você acerca de tudo aquilo que você deixou para trás e que era o melhor de Deus para a tua vida, e que você precisa voltar para um lugar, voltar para a igreja, voltar para o ministério, voltar para o Deus que você nunca deveria ter voltado, abandonado. Mas enquanto ele estava lá fora, o pai estava ali esperando. Então esse é um parênteses que eu tenho visto muitas pessoas parando de orar, largando o ministério na casa de Deus, sabe, ouvindo mensagens por aí que todos têm que ser salvos, porque se você é um grande homem de Deus, a unção na sua vida, irmão, decisão é pessoal. É pessoal. Você ensina tudo que você pode ensinar, pega na mão e leva enquanto você pode levar. Quando vai chegar uma hora que vai pensar por si mesmo, vai ir para onde quer com as suas próprias pernas e vai decidir o que quer para a sua vida. Só que você ensinou, você plantou a semente, você falou de Jesus, então fica tranquilo. Não sei aonde, não sei se vai ser numa estrada de Damasco, como Saulo caiu do cavalo, ficando cego por 3 dias. Eu não sei se vai ser lá pedindo comida dos porcos, que nem comida ele tinha e queria comer a comida do porco. Eu não sei se vai ser lá. Mas aquela semente plantada um dia por você vai germinar. Eu não sei se vai ser num lugar bonito, nem numa ocasião chique. De repente vai ser num lugar feio, mas que a semente vai germinar uma hora para cá. Mas que em algum momento aquilo que foi falado, o Deus que lhe foi apresentado, o Espírito Santo que está na terra, vai tocar e vai fazer essa pessoa se lembrar, e não apenas se lembrar, mas cair em si, caindo em si, voltar para a presença de Deus e para um lugar de onde nunca deveria ter saído. Fique em paz, a tua parte você fez e está fazendo. Fique em paz com Deus. Fique em paz. Aí o diabo, sabe o que ele faz? Ele faz pessoas chegar com recados. Sabe onde está fulano? Fulano está fazendo isso. Sabe onde está Beltrano? Está fazendo aquilo. Sabe para quê? O coração entristecer. O coração fica triste. Sabe? Como aqueles amigos que vieram dar notícia para Jó. Jó, morreu teu filho. Jó, os animais morreram. Jó queimou tudo, acabou com tudo, Jó. Pessoas que vêm trazer notícia que o inimigo coloca para quê? Para ir te entristecendo. Aí o inimigo trabalha. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Nós cremos num Deus que quando Ele fala com o ser humano é irresistível. Ou a gente não crê nesse Deus. Às vezes a Bíblia ela vai sair do papel e ela vai se tornar uma prática na nossa vida. Aquele Deus que a gente fala que acredita, vai chegar uma hora que a gente vai ter que provar que acredita nele. De repente é o momento que você tem que provar que você crê que acima de qualquer coisa que possa estar acontecendo na tua casa, existe um Deus que é soberano e está guardando sobre ela a tua casa, a tua vida. Deus está guardando a tua casa, Deus está guardando a tua vida. Então, fique de pé, eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração por você, que você sabe, você conhece a sua vida, sabe como é que você tem andado. Eu não vou chamar você para vir aqui na frente não, porque de repente você vai ficar até com vergonha de vir, não tem problema, o Espírito Santo está aqui para envergonhar ninguém.
E não pode ser nada forçado. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Irmãos, se o Espírito Santo não convencer você de que o teu lugar na casa do Senhor, na presença do Senhor, é andando com Deus, quem sou eu para convencer? Mas nós vamos orar assim mesmo, porque nós cremos que Ele é poderoso para fazer você voltar a queimar na presença dEle, a andar com Deus. Ó Espírito Santo, nós nessa noite, nós falamos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, uma palavra, ó Deus, de salvação, uma palavra, ó Deus, que aponta, ó Deus, para um Deus misericordioso, aponta para um Deus que durante anos e anos e anos tentou restabelecer uma aliança, restabelecer uma intimidade, restabelecer, ó Deus querido, ali um relacionamento. Mas, ó Deus, o pecado sempre vinha e atrapalhava tudo. O pecado sempre vinha e afastava o homem de Deus. Então, ó Pai querido, o Senhor decide, meu Deus, enviar aquilo que o Senhor tinha de melhor, ó Deus, o seu próprio Filho. O Senhor envia o seu Filho, o seu unigênito, ó Deus, para passar por todo o sofrimento aqui na terra, para morrer a pior morte, ó Deus, para que uma nova aliança, Senhor, não através de sangue de animais, não através de arca de madeira, mas uma aliança estabelecida no teu sangue, uma aliança estabelecida, Pai, no sangue poderoso de Jesus. Ó Deus querido, para que a humanidade pudesse, ó Senhor, ser salva, ser reconciliada, ser justificada. Ó Deus, para que aqueles que não eram filhos se tornassem filhos de Deus. Para aqueles, ó Deus, que, ó Pai, andavam errantes pelo mundo, encontrassem o caminho da salvação. Ó Deus querido, e ali o Senhor concretizou o teu plano, ó Deus. Quando o Senhor, ao entregar o teu Espírito, o Senhor declarou: Tetelestai, está consumado. O plano da salvação estava consumado. O plano para uma nova vida na terra, é uma vida eterna no porvir, na presença de Deus, estava inaugurado. Ó Deus, o véu estava rasgado, o acesso à tua presença estava livre, estava liberado. Ó Deus querido, mas nós vemos, ó Deus, nos nossos dias, Senhor, mesmo, Senhor, tendo esta porta de salvação aberta, escancarada para aquele que crê, para aquele que quer, para aquele que almeja, para aquele que deseja, Senhor. Ó Deus, há pessoas que precisam voltar ao primeiro amor, Deus. Há pessoas, ó Deus, que num dado momento desanimaram na sua caminhada. Ó Deus, mas o Senhor está pronto, ó Deus, para restabelecer, Pai, com esta pessoa, ó Deus, um elo de intimidade de novo, Senhor. Assim como aquele pai restituiu um anel no dedo, restituiu novas sandálias, Senhor. Aquele pai, ó Deus, restituiu novas vestes, Senhor. Aquele pai, ó Deus querido, fez uma festa por causa daquele filho, ó Deus, que estava perdido, mas retornou. Ó Deus, o Senhor quer estabelecer uma festa no céu por causa deste, por causa desta, Senhor. Que dentro do coração, ó Deus querido, fala contigo agora. Dentro da sua alma fala com o Senhor. Ó Deus querido, dizendo que quer voltar, mas não consegue. Dizendo, ó Deus, que quer andar na tua presença, Senhor, mas não sabe como. E o teu Espírito, Pai querido, nesta noite ministra esse coração. O teu Espírito fala, Senhor. Fala com esta criatura, com este homem, com esta mulher, com este irmão, com esta irmã. Ó Deus, que ele, que ela tem valor, ó Deus, é uma pérola preciosa. Ó Deus, é alguém de grande valor para ti, Senhor. Ó Deus, o Senhor não aceita perder ele e perder ela
existe dois caminhos de vida eterna, nem de salvação, nem caminhos de refrigério, nem caminhos, ó Deus, de paz. Não existe dois caminhos, Senhor. Só existe um caminho, mas às vezes nós procuramos outros caminhos. Caminhos, ó Deus, que nos trazem uma paz momentânea, um refrigério momentâneo, algo que dura 1, 2 tempos. Mas, ó, depois nós vemos que essa procura de atalhos por felicidade, atalhos por realização, atalhos, ó Deus, para ter paz, para ter, ó Deus querido, nós vemos que nessa procura de atalhos nós acabamos nos enveredando, ó Senhor, por um caminho de tristeza, por um caminho de frustração, Senhor, por um caminho, ó Deus, que nós verdadeiramente hoje nós olhamos, Senhor, o que aconteceu neste caminho, que não foi o Senhor que escolheu para a nossa vida, que não foi o Senhor que colocou diante de nós. Pelo contrário, o Senhor escolheu outro caminho, o Senhor colocou outro caminho, o Senhor nos alertou acerca de outro caminho, mas nós, Senhor, andamos com os nossos pés desatalhos da vida, e agora nós olhamos para trás e vemos que melhor teria ter ficado no caminho do Senhor, aguardando o tempo, aguardando a ordem, aguardando a bênção, aguardando a direção do Senhor, porque a tua palavra diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores, mas está, Senhor, nessa noite, ó Deus, segundo a tua palavra, a porta de retorno aberta, a porta da salvação, da misericórdia, do recomeço aberta. Ó Deus, assim como o mundo abriu uma porta de facilidade, de prazeres, ó Deus, nessa noite o Espírito Santo abre uma porta de salvação, abre uma porta de intimidade, abre uma porta que verdadeiramente vai ter paz, abre uma porta que verdadeiramente vai ter refrigério, que verdadeiramente vai ter a presença do Senhor. Essa porta está aberta, Deus. Ó Deus querido e amado, eu quero pedir, ó Deus, essa noite, Espírito Santo, faz aquilo que, ó Deus, nós não podemos fazer, ó Deus, que é falar no profundo do coração desse meu irmão e dessa minha irmã. Ó Deus, para que naquele grande dia, ó Deus, ó Pai, que não está longe, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor está às portas, Senhor. O Senhor está pronto para voltar. Ó Deus, o Senhor está pronto para levar a tua igreja. Ó Deus, que esta pessoa, ela possa estar sendo contada, ó Deus, com aqueles, ó Deus, que serão colocados à direita do Cordeiro, e com aqueles que ouvirão do lado direito da boca do Cordeiro: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está proposto. Ó Deus querido, Deus amado, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade novamente de falar acerca de um evangelho de salvação. Eu agradeço a oportunidade, ó Deus, de pregar a tua palavra. Eu agradeço a oportunidade de estar, ó Deus querido, firmado nessa igreja. Eu agradeço, ó Deus, a oportunidade de ter sido salvo, resgatado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Eu agradeço a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. Eu agradeço a oportunidade, Senhor, de não ter mais prazer no pecado, mas ter o meu prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite, guardar no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E assim eu peço que o Senhor venha, Deus, derramar, ó Deus, nesta semana, ó Deus querido, bênçãos incontáveis sobre a vida dos meus irmãos, ó Deus, que aqui estão nessa noite. Ó Deus, que decisões, Senhor, que precisam ser tomadas nessa noite, ó Deus, venham ser banhadas, ó Deus, banhadas com a sabedoria dos altos céus, ó Deus querido, e que cada decisão, ó Deus, a ser tomada aqui, ó Deus, seja o Senhor a inspirar. Ó Deus, em nome de Jesus, abre portas nessa noite para aquele que precisa de uma porta aberta, Senhor. Que seja esta semana uma semana de resposta,
uma semana de realização, uma semana de conquista, Pai, uma semana de renovo, uma semana de vitória, em nome de Jesus, assim nós oramos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, palmas para Jesus, irmãos. O céu nos espera, amém? O céu nos espera, aleluia. Tem um louvor que diz: eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, o céu nos espera, queridos. Essa promessa é verdadeira. Essa promessa é fiel. Aleluia. Jesus há de voltar para arrebatar a sua igreja. Então que nós possamos, em nome de Jesus, guardar essa promessa em nossos corações. Que nós possamos guardar essa palavra que nos promete a eternidade. Aleluia. Saia daqui com a alegria da salvação. Saia daqui radiante, porque você é salvo em Cristo Jesus. Você é um salvo em Cristo Jesus. Isso é motivo de alegria, de gozo. Aleluia. Como é bom desfrutar, Senhor, das bênçãos espirituais, das tuas promessas, Senhor. Glória a Deus. Como é bom. Que Deus abençoe a vida do evangelista Ivan e possa cada dia ministrar com ousadia, com amor essa palavra. Amém? Irmãos, eu quero deixar alguns anúncios aqui para os irmãos de durante a semana. Temos culto de oração quinta-feira. Quem deseja orar, a oração é a chave da vitória. A oração nos conecta a Deus. Precisamos a cada dia ter essa conexão com Deus. Então venha orar, venha interceder nesse lugar em nome de Jesus. Essa igreja recebeu uma bênção muito grande. Glorificamos a Deus pelo que essa igreja tem recebido. Veio uma notícia muito boa. E eu creio que através das orações, os irmãos que têm se unido em oração nesse lugar têm se lançado. Às vezes a gente olha assim: Senhor, está difícil, não tem como, Senhor, não tem saída para essa dificuldade que a igreja está passando. Mas o Senhor mostra que Ele é com a igreja, Ele tem sido com essa igreja, Ele tem sido fiel, Ele tem enviado pessoas abençoadoras para essa obra, porque os olhos de Deus estão para esse lugar, queridos. Então que nós possamos perseverar nas orações. Perseverar nas orações. E eu tenho visto o mover de Deus em prol dessa obra. Quando a gente pensa que não vai conseguir, Deus olha assim, se manifesta como Jeová Jireh, o Deus provedor, que não deixa faltar, que multiplica. É assim na minha vida, é assim na tua vida, é assim com essa obra. O Senhor não tem deixado faltar. E essa igreja tem se alegrado na presença desse Deus. Sexta-feira é a nossa célula. Tem célula dos homens agora, os homens estão se reunindo. E tem a célula só das mulheres. Foi uma bênção sexta-feira. Eu convido a todas participarem, a todos os homens participarem. Convide alguém. A gente
está estudando a palavra, está se alegrando ali, buscando a presença do Senhor ali juntas, ali tem sido uma bênção. E eu creio que a dos homens também foi uma bênção. E domingo estaremos de volta. Sábado tem alguma coisa? Do sábado não recordo. Não, né? E domingo estaremos de volta aqui em adoração ao nome desse Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Tá? Não se esqueça, sexta-feira, nossa célula de mulheres. Foi muito abençoada a nossa célula. Foi uma bênção. E tem muito conteúdo ainda pela frente. É tão bom aprendermos com a palavra de Deus. É tão bom estarmos nessa união. A união, ela atrai a glória de Deus. A comunhão, a igreja unida, as mulheres unidas, atrai a glória de Deus. Então, que possamos manter essa união em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada por esse culto, por esse domingo que o Senhor nos proporcionou. Nos leve em paz e segurança, Senhor, para os nossos lares. Senhor, nos livre de todo mal, nos dá uma semana abençoada, uma semana de vitória, no nome poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Terminado em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Semana de vitória para todos. Glória a Deus. O pastor está aqui dizendo que sábado tem evangelização na praça. Ah, o pastor está na live. Ó. O culto lá no Rio já terminou, ele está ali assistindo. Glória a Deus. Tem evangelismo. O último evangelismo foi uma bênção. Deus operou poderosamente. Saímos aí para entregar o sopão. Foi uma bênção. Que Deus abençoe. Quem quiser participar desse evangelismo, junte-se a nós. Isso. Oi, tudo bem? Como vai? E aí, como vai? Tudo bem? Tudo bem? A paz do Senhor.